Mas eu tive um dos meus filhos, era extremamente compulsivo no perguntar. E ele não aceitava como resposta um porque sim, porque eu disse, porque eu falei. A gente tem até histórias engraçadas em casa do meu segundo filho, Davi, que tinha um intervalo só, tem um intervalo só de 11 meses para o irmão mais velho, o Ciro, que era quem perguntava, perguntava e perguntava. E o Davi ouvia aquilo, as perguntas do irmão. E houve, me lembro muito de uma vez em que ele começou a me perguntar sobre as nuvens nos céus. Nós morávamos em Manaus, no Amazonas. O Ciro devia ter uns 4 anos, o Davi 3. E o Ciro sempre foi uma figura curiosa e culta. Ele aprendeu a ler com uma rapidez extraordinária e se interessava por tudo e tinha uma memória absolutamente prodigiosa. E tudo que ele ouvia, ele guardava, e se ele não entendia, ele queria explicações sobre tudo, literalmente. E nesse dia ele estava dando uma aula para os que estavam interessados em rir, de ver aquele toquinho humano, pequenininho, falando coisas que nenhuma criança falava. E aí, de repente, ele parou, ficou pensando e viu que daquele ponto em diante ele não conseguia prosseguir com os conhecimentos que ele já tinha adquirido, para transformá-los em explicações. Aí virou para mim e para o meu pai, que estava junto, se divertindo com aquilo tudo, e falou: por quê, hein, pai? Aí, antes que eu tentasse elaborar uma resposta atmosférica para a questão das nuvens e para aquela qualidade de nuvem, o meu filho, o irmão dele mais novo, o Davi, interrompeu com a mão na cintura, assim meio cansado, chateado, e falou: por que sim, Tilinho? Ele não conseguia dizer Cirinho. Então, porque sim, Tilinho, porque Jesus quis, Tilinho, porque Deus quis, Tilinho. E aí eu e meu pai rimos demais da peremptoriedade exausta do Davi. Eu ainda ia dar uma resposta, mas ele já estava cansado. Frequentemente são os pais que ficam semelhantemente ao Davi em relação ao irmão dele, ao Ciro. Por que ser? Porque eu já falei. Pois bem, os mandamentos de Deus não são assim. Eles têm razão de ser sempre. Não é um capricho divino. Não é porque Deus queira dizer, porque eu preciso ter gente fazendo a minha vontade para eu ter certeza de que eu sou Deus na vida deles. Isso é coisa da religião. É que te dá mandamentos sem razão de ser, sem explicação. Mandamentos sem explicação, em geral, você pode ter certeza, eles decorrem do capricho do legislador, do ditador, do tirano, como a gente está vendo acontecer num país aqui da América do Sul, nosso vizinho, onde há uma lista de 760 novos mandamentos, a maioria dos quais tendo completamente a ver com o capricho do ditador, do candidato a tirano. E aí ele vai impondo filigranas, sexo dos anjos, e sem entender que tanto mais quanto elementos sejam colocados para um povo como referência, tanto menos quanto sejam os ditames, os mandamentos, os postulados, quanto mais gerais eles sejam na abrangência, no assambarcamento da propositura deles, mais duradoura será a chance de que essa proposta vingue durante geração ou gerações ou muitas gerações. As cartas magnas ou os textos governamentais que proliferam mandamentos e coisas semelhantes são apenas aquelas que pouca durabilidade têm.
porque tem a ver com os caprichos de um determinado momento. A mesma coisa, a mesma psicologia acontece na casa da gente também. Tem maridos ditatoriais que ainda são herdeiros do patriarcalismo, das expressões de mandatários masculinos, familiares, nas suas expressões de dominação e que decorrem de suas próprias inseguranças e que vão proliferando ordens para a mulher, para os filhos. Eu não quero que seja assim, não quero que mexa. Aqui na minha casa não se toca nisso jamais. Se você perguntar por que, não, porque eu quero, é a minha casa, porque aqui eu mando. E esses elementos todos são transferidos para Deus e frequentemente são aprendidos na religião. Porque é a religião que está carregada de mandamentos, como a gente vê na chamada Idade das Trevas. E aí depois do quarto século, até a chegada dos movimentos de natureza iluminista, renascentista, dos ventos novos de pensamento que sopraram sobre a Europa, especialmente do século XV e do século XVI em diante, os processos de renovação do pensamento, que não foram baratos, muita gente sofreu e deu a própria vida para bancar as crenças novas, as percepções novas, mas no período da Idade das Trevas havia mandamentos absolutamente doidos, como existem até hoje, sempre existiram, em nome de Deus. Julgamentos em razão dos quais se julgavam pulgas, o julgamento das pulgas, o julgamento dos gatos, o julgamento dos cachorros, o julgamento das realidades mais ínfimas, até de objetos inanimados, que se tivessem feito um ser humano tropeçar, deveriam ser eliminados, tropeçar no sentido literal de cair neles, ou de ir passando e por causa deles tropeçarem no chão. Deveriam ser queimados. Especialmente se fosse uma autoridade religiosa, um cardeal, um bispo, um arcebispo, uma figura dessa natureza. Ou seja, o período de trevas, justamente na humanidade, foi sempre envolto em mantos de densa obscuridade patrocinada por uma infinidade de mandamentos loucos, torpes, idióticos, colocados sobre os seres humanos num nível que a gente não pode nem imaginar. E alguns de nós não imaginam por total falta de conhecimento histórico de tudo, até da sua própria história 10 anos atrás. Ainda mais do que aconteceu do quarto século até o quinto século, 15º século, por exemplo. Mas aqui em Jesus e no Novo Testamento, nada é assim. Tudo tem razão de ser. Tudo tem um porquê. Jesus manda a gente obedecer e diz a razão. Não é capricho divino. Quando apresentarem a você, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Quando lhe apresentarem alguma estrutura de mandamentos que seja concluída com alguém te dizendo porque sim, porque é assim que Deus quer, não se satisfaça, porque em geral tem a ver exclusivamente com o arbítrio caprichoso do legislador, do mandatário, daquele que quer ser o senhor controlador da sua existência. Então, não acolha isso assim de cara, nada, como mandamento divino, a menos que faça sentido. Tem que ter alguma razão de ser. A razão de ser dos mandamentos é proteger a mim e a você. Os mandamentos nos são dados para nos protegerem como indivíduos, proteger a nossa saúde mental, em primeiro lugar, proteger a nossa saúde, portanto, cognitiva, proteger a nossa saúde emocional,
afetiva, psíquica, proteger a nossa saúde física, seja de nos colocarmos em situações perigosas contra a nossa sobrevivência ou o nosso bem-estar, ou seja, para proteger a saúde física daqueles elementos que, em se instalando em nós, sendo introjetados em nós, sendo lacrados em nós, acabam produzindo psicossomatizações, vão se transformando em soma, do grego que significa carne, corpo, corporeidade. São mandamentos dados para preservar a mente, porque a prática contrária a eles na vida, em sendo recorrente, pode, pela constância, adoecer-nos. A gente fica muito doente das nossas próprias transgressões. Atualmente, eu não sei se houve alguma revisão de conduta diagnóstica em relação a esse aspecto, mas até há alguns anos se dizia que 80% a 85% de todas as enfermidades humanas eram produzidas por desarranjos, por desestruturas de natureza psíquica. E a maioria delas era produzida por elementos culposos. O indivíduo entrava em estados de transgressão consciente ou inconsciente, deliberada ou alienada, mas que pela recorrência produzia negatividade, porque por mais alienado que eu seja, uma coisa eu devo saber: o mandamento, se ele é divino, se ele nos é dado pelo fabricante, pelo maker, por aquele que me criou, que nos criou, ele vem e encontra o seu embutimento dentro de nós. Quando o mandamento é realmente divino, ele encontra seu encaixe. Ele tem o seu lugar de acoplagem, de espera dentro da gente, de modo que ele faz sentido com a totalidade do ser, com a saúde do ser, em todos os aspectos. E aí, quando deliberadamente eu o transgrido, eu acelero esse processo angustioso dentro de mim de não completude. E ao contrário, de consciência deliberada de que eu quebrei o padrão interior que está posto em mim. Quando é algo de natureza ignorante, alienada, em geral demora mais, mas nem por causa disso nos exime e nos impede, pela ignorância, de sofrermos consequências. Eu estou há meio século observando a natureza humana e vejo como naqueles que são deliberados na sua atitude de enfrentamento do mandamento verdadeiro, as consequências são infinitamente mais rápidas nos resultados negativos que produzem de somatização de doença, de desagregamento, de desarranjo em todos os níveis anteriores que eu listei aqui. Quando acontece por uma razão de ignorância, demora mais tempo. Mas é uma questão de mais tempo e você vai ver as mesmas consequências, começando a se instalar ou a manifestarem-se ou a superficializarem no sentido de que eles vêm à tona, de que eles eclodem na vida da gente, com as consequências negativas, que eu já tenho aqui superficialmente mencionado só no dia de hoje. Então, eu estou dizendo isso tudo para dizer que tem uma razão de ser sempre.